as sessões da manhã criaram grandes expectativas e, em especial para nós da tarde, ficámos numa certa desvantagem, porque passámos a manhã a ouvir falar de diversão, de prazer, de comer, de rir, não é? Mas nós temos o velho problema, depois da diversão, quem é que vai arrumar a casa, não é? O problema que é atual, que já era da minha mãe, e está aqui esta imagem que ilustra, que é da época e, portanto, ilustra bem o seu problema. Por sorte, mulheres nesta altura, algumas mulheres, poucas, na década de 60, já tinham maridos muito inteligentes, engenheiros, que numa tentativa de aliviar as suas trabalheiras em casa e as suas frustrações, começaram a tentar desenvolver os primeiros robôs com forma antropomórfica que pudessem assistir ou pelo menos realizar algumas das tarefas domésticas. Isto não só no contexto doméstico, como também criaram-se grandes expectativas em termos de poder assistir também os bombeiros e no mais variados cenários. Este foi um dos primeiros robôs verdadeiros da ciência de facto. Portanto, é disso que eu estou aqui a falar. Não estou a falar de ficção científica, cria sempre falsas expectativas e põe as fasquias muito elevadas. É o MM47 e, bom, como podem já pressupor, devido às limitações tecnológicas da época, o robô não teve muito sucesso. Se assim fosse, estes robôs humanoides para tarefas domésticas e todas as outras já estariam aí entre nós. Bom, pelo que, volvidos 50 anos, este continua a ser o problema da mulher atual, não é? Mas, para sermos justos, é também o problema do homem atual. E é também o homem atual, e nesse inclui-se o meu marido, que não pode estar aqui hoje porque esteve que ficar em casa a cuidar das tarefas domésticas e das crianças, quando muito ficou entregue a uma bimbi. Bom, pelo que, durante estes 50 anos, o que é que se tem andado a fazer? Qual é o estado da arte? Bom, estes ainda são, passados 50 anos, estes são dos robôs, pelo menos em tarefas domésticas, o que de melhor existe, mas ainda estão unicamente em contexto de laboratórios de investigação. Portanto, ainda não estão disponíveis para o público em geral, por muitas e variadas razões. E, em especial, o problema grande que se põe é mais da forma de interação entre nós, humanos, e eles, robôs antropomórficos, que geram em nós grandes expectativas sobre aquilo que deve ser a interação humano-robô. Mas não é só em casa, não é só em casa que nós humanos, precisamos de robôs antropomórficos, robôs humanoides. É também no espaço. E um dos grandes projetos do mais sofisticado que existe é o Robonauta. O Robonauta, como vem ali, é este aqui, estão ali dois, foram desenvolvidos pela NASA nestes últimos anos, e têm como objetivo assistir os astronautas na construção das plataformas no espaço. E não só assistirem, como também trabalharem lado a lado com eles, como se de verdadeiros parceiros se tratassem. Ora bem, vamos agora comparar aqui os dois extremos, o MM47, da década de 60, e o Robonauta, do mais recente e do mais sofisticado que possa existir do ponto de vista mecatrónico. E, por favor, reparem no que é que eles têm de comum e o que é que eles vão não ter. O meu filho ontem, mãe, o Robonauta sabe escrever. Será? Lá está, estão a ver o cenário do comer, 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 beber, beber, beber. Ora bem, como podem ver, o que vocês podem ter visto de diferença é a qualidade do movimento que estes dois robôs antropomórficos ou humanoides têm. O Robonauta é muito mais suave, muito mais human-like do ponto de vista de movimentos. Porém, o que é que eles têm de comum? O MM47 era controlado remotamente e o mesmo acontece para o Robonauta. Pelo que um dos grandes problemas que nós temos na robótica atual é dotar estes robôs com um cérebro.
Cérebro esse que deverá dotá-los quê? Com a autonomia. Isto significa que com a capacidade de serem eles a controlarem o seu movimento e não o operador humano, a capacidade de tomar decisões, aquilo que por vezes nós próprios não somos capazes de fazer, tomar decisões no sentido de que o que fazer, quando fazer e como fazer, a capacidade, claro, de aprender, porque se não aprendemos, já no nosso universo humano, se não temos a capacidade de aprender, de nos adaptarmos, ficamos inúteis. E, por fim, aquilo que é a grande expectativa para nós humanos, que é ter estes robôs com a capacidade de interagirem, de colaborarem e trabalharem connosco de uma forma muito natural. E natural, o que é que isso significa? Nós humanos, e hoje de manhã já falaram sobre isso, falaram muita coisa sobre comunicação não verbal. Nós humanos somos muito bons a interagir uns com os outros de uma forma em que usamos uma comunicação muito implícita. O modo como nós manipulamos os objetos, como os agarramos, a nossa body posture, a nossa face, transmite informação sobre aquilo que vamos fazer, a nossa intenção e sobre aquilo que nós sentimos. E para vos ilustrar, pelo menos aqui, há uma espécie de interação, pelo menos em termos de colaborações, ainda não ao nível emocional. Vejamos aqui estes dois, o Rui e o Tony, que estavam a trabalhar num trabalho de umas equações, e depois chegou à altura do chá. Reparem no modo como eles se coordenam, os seus movimentos, antecipam. O Tony, que é que tem a chaleira, tinha a chaleira, o Rui, que é de camisola vermelha, antecipou, virou a chávena e assim sucessivamente. Isto acontece em casa até quando nós pomos a mesa ao pequeno almoço, ou que trabalhamos coordenadamente. O modo como nós agarramos a chávena já dá informação se vamos pousar a chávena na mesa ou se vamos passar a chávena a alguém que quer beber. O modo como agarramos uma faca também dá informação se nós vamos usar a faca ou se a vamos a passar. Isto são tudo formas de comunicação implícita, que tornam nós agentes muito poderosos em termos de comunicação. Também se brinca por vezes, não é? Infelizmente não é brincar. Considera-se que é um caso sério, os casais dizem, passado uns anos até já nem falam. Não é verdade. O que acontece é que passado muitos anos de estarmos tão presentes em permanente contacto com alguém, adquirimos toda esta capacidade implícita de comunicação. Portanto, já não precisamos de verbalizar tudo. Até porque, como nós sabemos muito bem, falar pode gerar muitos conflitos e mal-entendidos. A questão que se nos põe, então, nós, humanos, como vimos, nós temos esta grande capacidade. Portanto, isto já houve milhares de anos de evolução. A questão que se põe é, será que há alguma coisa de especial no nosso cérebro que evoluiu no sentido de nos dotar com esta capacidade? E não só nós, humanos, mas também outros primatas não humanos. E, portanto, a questão é que nós, para tentarmos construir os chamados robôs ajudantes ou colaboradores robóticos inteligentes, o que nós vamos fazer é, temos vindo a fazer, nós e outros ao longo de todo o planeta, é no âmbito de projetos interdisciplinares, e nós concretamente no âmbito de projetos europeus, temos vindo a investigar estas questões. E o que nós vamos perguntar aos nossos parceiros das neurociências, que fazem as experiências com humanos e primatas não humanos, conforme está ali ilustrado, é, por favor, tentem identificar o que é que há de especial no cérebro, quais são as zonas que ficam ativas, quando, e qual é a relação que isso tem com o comportamento que nós temos no mundo e como comunicamos. Bom, os nossos colegas das neurociências, uma das grandes descobertas, muito possivelmente alguns de vocês já ouviram falar nos documentários que às vezes aparecem na televisão, e que o João, o primeiro orador, hoje falou, foi desta capacidade que nós temos, quando João de manhã falou do riso. Quando nós rimos, quando nós vemos rir, as representações internas que são criadas são as mesmas. O que isto significa é a ativação neuronal que é criada é a mesma. Significa que nós fazemos um mapeamento entre aquilo que nós vemos e aquilo que nós faríamos se fôssemos nós.
Essa descoberta desses mecanismos deu-se a este grande senhor e ao seu grupo, o Giacomo Rizzolatti, e estes são neurónios muito especiais que são chamados neurónios espelho, exatamente porque o que fazem é espelhar aquilo que nós vemos naquilo que nós faríamos e ao fazer este mapeamento faz uma espécie de simulação interna. É este tipo de mecanismo de simulação interna e depois há diferentes tipos de neurónios espelhos, cada um com as suas funções. Uns fazem o mapeamento das ações, outros das intenções, outros dos estados emocionais e assim por diante. Aqui está o exemplo. Aqui está o exemplo que estas primeiras experiências começaram por ser feitas com macacos, porque era preciso técnicas invasivas para registrar diretamente a atividade no córtex, e foram descobertas até por acaso. Foram descobertas porque o macaco tinha sido treinado para fazer uma determinada experiência, que era agarrar uns amendoins e colocar num contentor e depois, em consequência disso, recebia um reward que era sumo de laranja. As experiências acabaram, e eles iam registrando a atividade do córtex. As experiências acabaram e aconteceu que, por acaso, que um dos investigadores fez exatamente algo muito parecido. Pegou nos amendoins para arrumar, para colocar num contentor. E eles verificaram, ouviram a mesma música, porque os investigadores que fazem estas experiências, porque é mais fácil para perceber, convertem a atividade do córtex em sons. E pareceu que o padrão era muito parecido. E então foi assim que começaram a investigar e então cá está a história dos neurónios espelho que suportam a grande hipótese que é nós internamente estamos permanentemente, inconscientemente, claro, a fazer uma simulação interna daquilo que nós vemos para podermos interpretar o significado do que vemos. Está bem? Aqui estão, por exemplo, algumas regiões onde foram descobertos estes neurónios, das suas interligações, e, portanto, nós, no âmbito de projetos europeus, o que nós fazemos é, os nossos colegas nas neurociências vão nos comunicando o que eles descobrem, nós, através da matemática, vamos criando modelos matemáticos que possam simultaneamente ser implementados em computadores, a chamada modelação computacional, e depois, claro, o que é que nós fazemos? Porque queremos tentar criar robôs que não só tenham forma antropomórfica, como sejam human-like intelligent, o que fazemos é implementar esses modelos nos robôs e ver que tipo de comportamento é que isso vai implicar naquilo que os robôs fazem, em especial na interação humano-robô. Portanto, a questão é, será que isto é implementável nos robôs e será que isso vai contribuir para criar robôs mais inteligentes e, em especial, robôs que colaboram connosco de uma forma mais natural. Eu trouxe o Emanuel Sousa, que é um dos nossos alunos de doutoramento, que está a terminar, contribuiu para a parte do trabalho que aqui nós vamos mostrar a seguir. Então, nós temos uma grande equipa, não puderam vir todos, ficaram em casa a trabalhar. E vamos mostrar agora aqui os exemplos dos resultados daquilo que temos conseguido até ao momento. Sim? Olá, boa tarde a todos, antes de mais. Este é o ARUS. ARUS é a sigla de Anthropomorphic Robotic System, ou ARUS, como nós o tratamos, e é um robô que nós construímos na universidade, no nosso laboratório, para usar em cenários de interação e para experimentar estes modelos que a professora Estela esteve aqui a falar. E então o que se verifica é que o ARUS tem estas capacidades de interagir, tem uma forma antropomórfica, parecida com o humano, tem um braço, uma mão, consegue agarrar objetos, trocar objetos com o humano, quer sejam em tarefas de construção ou tarefas de interação mais simples, que neste caso ajudar alguma coisa a viver. O ARUS é capaz de fazer coisas como antecipar tensões motoras. Neste caso, por exemplo, a minha colega Flora agarrou uma peça e o ARUS percebeu o que é que ela ia fazer e antecipou a próxima necessidade dela. Agarrou-lhe a peça que ela ia precisar a seguir e passou-lhe. Exatamente. Se por acaso a pessoa, neste caso o Tiago, estiver demasiado ocupado a comer, ele pode decidir tomar a iniciativa por ele e pedir-lhe uma peça, pedir-lhe uma ação. Okay. E também é capaz de fazer coisas como detectar e corrigir erros. Neste caso, aquelas colunas têm que ser inseridas por uma determinada ordem e num sítio específico.
E o que se verifica é que a Flora, aqui neste caso, vai colocar aquela coluna, ela está ali algo indecisa, e vai colocá-la no sítio errado. E o robô mantém o mapa da tarefa, e então o que ele vai fazer é vai corrigi-la, vai agir no sentido de corrigir. E comunicar verbalmente, neste caso, e pede-lhe para corrigir o erro que ela... Também é capaz de corrigir os seus próprios erros, porque os robôs, quanto mais se aproximam de nós, também é de esperar que venham eles próprios a cometer alguns erros. Então, também é preciso que eles os sejam capazes de corrigir. E o Ares já é capaz de fazer isso. E pede uma nova roda e para continuar a efetuar a tarefa. O Ares é capaz de contextualizar ações. Neste caso, o gesto da Flora, que é o pedir uma peça, e ele percebe, tendo em conta o estado da tarefa, o que é que ela quer, precisa daquela peça, e até lhe diz: não, mas tu já tens aí uma, só que não estás aí a ver, tens aí uma peça do teu lado, por isso não precisas de me pedir. Pega lá nela. Consegue fazer isto, antecipar erros e perder. Ainda antes do erro ser cometido, ele consegue perceber, ok, pela ação motora, lá está, pela linguagem não verbal, percebe o que ela vai fazer e corrige-a. E consegue perceber globalmente qual é a intenção do humano. Neste caso, o que se passa é que o João estava ali a fazer aquela coisa, uma montagem ali com aquelas pecinhas, e ele estava meio perdido. Ele nem sabia algum nome das peças, só certo, está ali a olhar para as notas dele, e o Ares vai-lhe dando indicações por aquilo que ele está a fazer, e tendo em conta o que ele próprio sabe, percebe o que ele vai precisar a seguir e vai ajudando e vai o auxiliando. We don't need that piece to assemble the L-shape. To build the L-shape, you need to insert the small slat onto a medium slat. Depois decidimos experimentar este robô em estudos de interação. O que fizemos foi pôr duas pessoas a interagir uma com a outra e depois pegar numa delas e pô-la a interagir com o robô. E comparamos essa interação. E houve um conjunto de conclusões a que foi possível chegar a partir de inquéritos que fizemos, é que foi que a maioria das pessoas achou que o robô foi melhor a detectar erros, notificar a ocorrência de erros e corrigi-los. E de uma maneira geral, a conclusão geral das pessoas é que o robô era um parceiro melhor em termos daquilo que estava a fazer, da interação, do que a outra pessoa. E ele não se deixa enganar. Este senhor tentou enganar o robô, a coisa estava-lhe a correr tão bem, ele achou que aquilo era falso e começou a pedir peças erradas de propósito. Só que, felizmente, o nosso amigo Ares é bastante mais inteligente do que isso e conseguiu lidar com o assunto e agir no sentido de corrigir. Agora, aprendizagem. E aprendizagem porquê? Se realmente um dia nós esperamos ter um robô que faça tarefas domésticas, ir à loja, comprar um robô, trazê-lo para casa, não podemos estar à espera, ou não será expectável que ele saiba fazer tudo lá em nossa casa e, sobretudo, tudo da maneira que nós queremos. Vamos ter que o ensinar. E também não é muito expectável que tenhamos que o programar, pegar num computador, ligar-lhe um cabo e ir para lá, bater código, como nós costumamos dizer. Não, o ideal é que nós sejamos capazes de o ensinar por demonstração. Assim qualquer pessoa poderá fazê-lo, mesmo sem experiência técnica. Então, o que nós fizemos foi, mais uma vez, baseado numa inspiração biológica, num conceito que alguns talvez já tenham ouvido falar, redes neuronais artificiais. Aplicando isso no Ares, o Ares é capaz de aprender a partir de uma demonstração. Ele aprende a sequência das vários passos da tarefa e depois consegue fazer isto. Mas mais do que simplesmente dar instruções, ele, tendo em conta aquele mapa, ele consegue ajudar, neste caso o Luís, está um bocado frio, ajudar a pessoa a ir colocando, pede-lhe as peças e os dois juntos vão colaborando até ao final da tarefa. Ora bem, embora aqui o foco tenha sido essencialmente em tarefas de construção, e a razão tinha a ver porque nós precisávamos de fazer isto comparativamente com um dos grandes problemas atuais, mais avançados, que era exatamente com a NASA,
porque o objetivo último do robô da NASA é fazer tarefas de construção, e nós até temos agora um projeto submetido em conjunto com a Agência Espacial Alemã para a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, exatamente para tentar implementar estas coisas no que serão os robôs para o espaço. Agora, só para fazer um pequeno highlight daquilo que se faz aqui na Universidade do Minho, é que o que estão ali são imagens que ilustram diferentes projetos europeus e como veem, estes foram selecionados porque representaram aquilo que foram consideradas histórias de sucesso. E aqui histórias de sucesso não só em termos de resultados, mas muito importante em termos da interação multidisciplinar que houve entre neurocientistas que faziam experiências com primatas humanos e não humanos, com teóricos que faziam modelação computacional e roboticistas como nós que fazíamos a implementação e os estudos. Pronto. Há mais tarefas que ele faz, como ajudar a comer, a alimentar, e terminamos. Portanto, desejamos um fim de semana divertido. E aqui está o Airos com alunos de um Summer School de doutoramento e pós-doutoramento que vieram para cá trabalhar connosco durante algum tempo. Obrigada.